preparando para um grande culto de adoração ao Senhor. Hoje, Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, curtisse cada momento, acompanhasse cada momento, cada glória, cada aleluia. Fique conosco. Hoje, Santa Ceia do Senhor, Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Nós ficamos na rua João Manuel Scarpino, rua João Manuel Scarpino, número 1, Cariacica, Espírito Santo. Venha conhecer a igreja, venha. Ó, estamos nos preparando. Ó, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com mais pessoas que estiverem, deixe seu like, comente no vídeo o que você achou. Enfim, uma maravilha, lugar de gente feliz. Fique conosco até o final desse vídeo. Tudo isso e muito mais neste vídeo.
versículo 1. Glória a Deus. Podemos, todos encontraram? Amém? Leiamos a santa palavra do Senhor, que nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, a qual o Senhor nos colocado, meu Pai amado, em nossos corações nesta noite. Senhor da glória, se temos, ó Pai querido, feito algo que tem desagradado a Ti, meu Deus, te pedimos perdão das nossas falhas, culpas e pecados, ó Pai querido. Nesta noite, Pai, iremos, ó Pai amado, logo mais, Senhor, aleluia, rodear a mesa do Senhor, Pai querido, para juntos celebrarmos, ceiarmos a Tua santa presença. Meu Deus querido, a cada um que adentrar neste santuário, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai amado, ministrar no coração de cada um, meu Pai, conforme a Tua vontade, meu Pai querido, e possamos prestar, meu Pai amado e santo, um perfeito culto na Tua presença nesta noite. Sei com a Tua igreja, Pai amado e santo, aleluia, toma a inteira direção nesse trabalho, que Teu Santo Espírito venha ter liberdade nesta noite, para assim fazer conforme a Tua vontade, Pai querido. Eu te peço e entrego tudo, ó Pai, sob os Teus cuidados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Conhece
Queridos, a paz do Senhor a todos, amém? Por favor, fica de pé comigo, por gentileza. Eu gostaria de convidar aqui à frente o nosso irmão Wesley. Por favor, Wesley, faz favor. E também o nosso irmão Jorge, nosso cooperador Jorge. Para não tomarmos muito tempo, eu quero convidar também a família do Joelmo também, o Joelmo, a sua esposa e os seus filhos. Nós vamos fazer hoje aqui 2 orações, 2 pedidos, aliás, por favor, de frente para a igreja, 2 homens aqui com eles aqui, um de cada lado aqui, por favor. Qualquer homem que sentir no coração pode vir aqui ficar do lado dele. O Jair já achou um, cadê o outro? Cadê o homem que pode estar do lado do nosso cooperador Jorge? Nós vamos orar primeiramente aqui na minha direita. Nós vamos receber 2 novos membros. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Está fraco. Quem pode glorificar? Amém? Amém! O Wesley, ele está vindo da Igreja Batista. Hoje eu conversei com o pastor dele, faz um tempo que ele está vindo aqui. Liguei para o pastor dele, deu uma excelente referência dele. E o nosso cooperador Jorge, todos sabem que ele é meu sogro, né, pai da Rayane. E o nosso irmão Jorge, ele estava na congregação de Dom Bosco, ele está agora descendo para nos ajudar aqui na igreja sede. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque há mais ou menos 3 anos e meio atrás, quando eu fui assumir a congregação de Dom Bosco, ele largou a casa em Vitória e alugou uma casa próximo da congregação só para me ajudar. E agora eu estou vendo ele mais uma vez querendo cooperar comigo com a obra do Senhor, e eu louvo a Deus pela vida dele, tá bom? O nosso irmão Joelmo, ele vai estar hoje assumindo a congregação de Mucuri de Baixo por 30 dias, e eu quero orar pela vida dele, pela família dele, para que ele possa estar fazendo e dando continuidade ao trabalho do pastoral. Vamos orar então por esses valores. Depois nós vamos cantar um louvor aqui bem agradável, e você vai recepcionar da melhor maneira o nosso irmão Wesley e o nosso cooperador Jorge. Por gentileza, pastor Deus, faça essa oração. Pai do Senhor, igreja. Quem pode estender suas mãos para cá? Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos, exaltamos o teu santo e excelso nome. Ó Deus, por cada vida que aqui foi apresentada, Senhor, cada um, Senhor, específica naquele trabalho, como se o nosso pastor assim falara com a igreja. Abençoa cada um de uma forma poderosa, gloriosa, que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor. Assim oramos e apresentamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Recebi um novo Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, como fruto desse novo coração. Eu declaro que Cristo te abençoou, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante. Somos totalmente ligados, unidos. vivendo em Vamos louvar mais uma vez, quando é o microfone? O grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido. Deus abençoe vocês que estão sendo recebidos hoje, em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e diga para ele assim, ó: você será o próximo. Com fé, você será o próximo. Nosso irmão Joel, e nós vamos A sua presença dele. E eu tenho certeza que o meu Deus, ele é fiel em todo o tempo. Passe o sol, passa a lua, passa a terra, mas o nosso Deus, ele continua fiel. Amém? Vamos adorar o Senhor.
de que a Shekinah dele seja derramada aqui neste lugar. Aleluia. Porque eu necessito da presença do Senhor Jesus sobre mim. Aleluia. Eu vim nesta noite aqui adorar o nome santo do Senhor e eu quero sair daqui aquecida com o poder da sua glória. E eu sei que tem mais pessoas aqui comigo também que vêm neste mesmo intuito. Aleluia. E tem um coração sedento da presença do Senhor Jesus. Adore ao Senhor neste momento conosco.
Deus. Glória! 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 As crianças, por gentileza, pode só chegar para cá. As crianças nesse momento vão para a salinha. Você que trouxe seu filho, sua filha, pode deixar vir agora mais. Vamos ouvir como é que é o nome dela? Esther. Vamos orar com a Esther, igreja? Senhor, meu Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia maravilhoso, Senhor. Glória! Muito obrigada, Senhor, pelo nosso alimento, por esse dia que o Senhor proteja todos os nossos amigos, todos os nossos pais, nossos primos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Glória! Amém. Aqui, Coríntios capítulo 11. Aqui vai ter trabalho hoje. Um trabalho bom. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 11. Eu quero fazer a leitura com os irmãos de 4 versículos da palavra de Deus. Texto muito conhecido a partir do versículo de número 28. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28 ao 32. Como de costume, se você puder permanecer com sua Bíblia aberta, eu ficarei muito grato. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo de número 28 do capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria perdição, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Só para sua memorização, que eu quero trabalhar só 2 versos do texto que nós lemos, que é o 28 e o verso número 30. Então nós vamos ler o 28 no 3, e depois leremos o 31. O 31, o 28 e o 31. Vamos lá. No 3 vamos ler o verso 28, todos, para memorização. Vamos lá? 1, 2, 3. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora vamos ao 31 no 3. 1, 2, 3. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém. Pode sentar, por favor. Queridos, nós vamos hoje falar sobre 2 pontos aqui, sobre examinar-se a si mesmo e essa palavrinha chamada julgados, ou julgássemos, no versículo de número 31. Eu quero um pouco da sua atenção, porque as horas já são bem avançadas, eu quero dar um tempo maior para a Santa Ceia. Todos vocês sabem que Romanos, capítulo de número 3, e versículo 23, é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Porque Romanos, capítulo de número 3, aliás, o livro de Romanos trata e retrata a queda do homem. Mas o versículo de número 3, ele é categórico, e ele é incisivo. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero que você entenda, nesse primeiro ponto, que todos que estão aqui pecam, são pecadores, porque a palavra de Deus é que diz isso. Lá também em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 11 e 12, diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só.
É claro que o texto que eu estou lendo aqui está falando da criatura depravada, sem Deus. O texto de Romanos 3, versículo 11 e 12 mostra o retrato de alguém sem Deus. Não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda, não há ninguém que se levante e busque a Deus pelo que Ele é. Estamos falando da criatura sem Deus. De fato, nós somos pecadores. Você e eu fomos regenerados, estamos hoje se assentando para colocar a mão no pão que simboliza o corpo de Cristo e no cálice que simboliza o seu sangue. Mas nós nunca devemos esquecer de quem nós somos: criaturas pecaminosas. Só que alguém aqui nessa noite pode dizer: não, eu não concordo com isso, porque se eu sou tão pecador assim, por que eu ando com os meus negócios em dias? Eu sou uma pessoa que eu não devo nada para ninguém, ninguém tem nada que apontar na minha vida. Olha o que diz lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. João estava escrevendo, ele estava dizendo assim: filhos, eu quero falar uma coisa com vocês, e eu estou escrevendo para que vocês não pequem, ok? O desejo de Deus é que nós não pequemos. Mas ele, sendo conhecedor da natureza humana, ele diz assim, e se alguém pecar? Então você está dizendo, se alguém pecar, ele está falando da possibilidade que todo dia nós, como seres humanos, temos de cair no pecado. Eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se vocês pecar, saibam que vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas hoje eu queria ter uma pedra na minha mão e eu queria entregar ela na sua. Mas qualquer um aqui que não tem um pecado, e eu iria me colocar diante de vocês, ou colocar algum irmão, e nós refletiríamos então o que nós trabalhamos hoje na escola dominical. Aquele que não tem pecado, a Bíblia diz o quê? Atire a primeira pedra. Se você está aqui nessa noite e por um equívoco você acha que você não é um pecador, a sua mentalidade está totalmente equivocada dos parâmetros bíblicos, porque você é pecador, porque a sua natureza ela é programada para pecar. Você está programado para pecar. Percebam, e quando eu falo programada, a natureza caída, os frequentadores aqui de terça-feira não precisam explicar. Nós não precisamos ensinar as nossas crianças a fazer o bem. Nós não precisamos ensinar a fazer o mal, nós precisamos ensinar a fazer o quê? O bem. Por que o seu filho ele já nasce sabendo que é errado? E você tem que pegar na mão dele e dizer: não faz isso. Dar um tapa na mão dele e dizer: não pode xingar, não pode falar alto, não pode gritar. Por quê? Porque a sua natureza é caída. E por mais que você lute e se esforce e tente vencer a sua natureza, todos os dias ela quer se inclinar para o mal. Percebam, eu vou chegar no que eu quero. Sabendo então que eu sou pecador e que você também é, a palavra do Senhor ela nos dá algumas recomendações. E eu quero primeiro trabalhar o versículo de número 28. O texto diz assim, vai lá, 1 Coríntios 11, 28. Ele diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim ele coma do pão e beba do cálice, porque qualquer um que come desse pão ou bebe desse cálice indignamente, ele é culpado do sangue do corpo de Cristo. Queridos, na Santa Ceia não é um momento de você olhar para o lado. Na Santa Ceia não é um momento de você caçar o pecado do pastor, caçar o pecado do seu irmão. A Santa Ceia é o momento que você olha para dentro, faz um check-up, um checklist, um preventivo. É o momento que você para a sua vida e você analisa: será que eu estou andando conforme o Senhor quer que eu ande? Só que esse versículo de número 28 ele não pode ser cumprido pelo pastor da igreja. E esse versículo de número 28 não pode ser cumprido por ninguém, a não ser a própria pessoa. O dever de se examinar não é meu, não é eu que vou examinar você e dar um diagnóstico: pecador, você está errado, em adultério, está em pecado. Não. O dever da autoanálise é seu e é meu. A autoanálise é algo que é uma tarefa pessoal, é individual.
espiritual e é intransferível. Você deve se analisar a si mesmo. Você não tem que olhar hoje para a vida do seu filho rebelde. Você não tem que olhar hoje para a vida do seu esposo, que muitas vezes não tem dado testemunho. Hoje o problema dele é dele. Hoje o problema do teu filho é do seu filho. Você tem um problema muito maior, e o seu problema é você mesmo. A Bíblia diz: examine-se a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. É engraçado porque Paulo, um dos maiores missionários, escritor da mais da metade do Novo Testamento, um homem que subiu ao terceiro céu, e esse homem, antes da sua conversão, ele achava que ele não era um pecador no sentido de eu estou falhando com Deus. Ele achava que ele cumpria toda a lei. Presta atenção. Ele achava que ele cumpria toda a lei cabalmente. Ele diz: eu participei da seita dos fariseus. Eu era uma pessoa impecável, olhando para a lei, ninguém poderia me acusar. Mas olha que coisa interessante. Paulo começou a analisar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você não pode ter outro Deus além de você. Segundo mandamento: você não pode fazer imagem de escultura. Terceiro mandamento: você não pode tomar o nome do seu Deus em vão. Quarto: você não pode negligenciar o sábado. E Paulo foi analisando. E quinto, e sexto, e sétimo: não adulterarás, não roubarás. E Paulo foi analisando. Ele diz: no 1 não tinha nada que me acusar, no 2 também não tinha, no 5 não tinha, no 6 não tinha, no 9 não dirá falso testemunho, não tinha. Paulo estava a poucos milímetros de botar a mão no troféu e dizer assim: ninguém pode me acusar de nada, porque eu não tenho pecado, eu estou cumprindo a lei. Até ele bater de frente com o 10º mandamento. Porque todos os mandamentos, de 1 a 9, ele fala de pecados contra a Deus, mas é visível. Se você fizer uma imagem de escultura, as pessoas vão ver que você está idolatrando. Se você mentir, as pessoas podem descobrir. Se você adulterar, você está tocando a vida do próximo. Paulo vai dizer que ele só entendeu que ele era pecador quando ele leu o 10º mandamento, que diz assim: não cobiçarás. Eu olho para vocês, que gente bonita, roupa boa, limpinho, tomaram um banho, só gente boa. Mas Deus não vê como eu vejo. Nós temos que tomar cuidado ao analisarmos a nossa vida, porque existem pecados que nós não cometemos na vista do próximo. Existem pecados que nunca eu vou descobrir, nunca. Mas Paulo descobriu que o pecado dele não estava à vista do homem, mas estava à vista de Deus. E ele descobriu que quando ele leu o mandamento, não cobiçarás, ele disse: eu fui pego em flagrante. Porque, por exemplo, se você falar assim: eu vou matar o pastor, você não pensou que vai me matar, você vai ser preso? É claro que não. Quando que você vai ser preso? Só se você executar o crime. Se você me matar, você vai ser preso. Vai pensar em me matar, não tem problema nenhum. Você não vai pensar: eu sei que você é gente boa, mas não tem problema nenhum. Mas só de você pensar, você não precisa executar, só de você pensar, o Senhor está olhando a sua atitude. E é sobre isso que eu quero trabalhar aqui hoje. Nós muitas vezes achamos que os pecados são apenas aqueles pecados que as pessoas veem, mas nós esquecemos que há pecados incubados no nosso coração. E só Deus, meu querido, tem poder para julgar foro íntimo. Só Deus que pode julgar os pecados do seu coração. Eu não posso e ninguém pode. Agora eu quero começar trabalhando esse texto da seguinte maneira. Vamos lá, hein, Vanessa? Eu trabalho hoje em Provérbios 28:13. A primeira parte do texto diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Hoje é uma noite de autoanálise, autoexame. Eu sei que eu não tenho condições de descobrir o seu pecado. Eu tenho noção disso.
Porque o seu pecado está incubado dentro do seu coração. Existem pessoas que nutrem pecados de estimação. Sabe aquele cachorrinho que você bota água? Tem pessoas que criam esse tipo de pecado dentro do seu coração. Sentimentos, desejo. Ele está cantando aqui, mas está com desejo pecaminoso. E quem vai julgar esse camarada? Quem é que vai analisar a vida dele e vai dizer, está reprovado, se eu não tenho acesso ao coração dele? E a palavra do Senhor diz assim, o que encobre as suas transgressões, os pecados incubados, os desejos pecaminosos do seu coração, ele nunca vai prosperar, nunca. Não é que de vez em quando ele vai vencer na vida, não é que uma hora ou outra ele vai crescer, ele nunca vai prosperar, nunca. Cantares, capítulo de número 2, versículo de número 15, olha só: apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O que é a raposinha aqui? Todo mundo sabe disso. Pecadinhos. Quem nunca fez isso? É que eu sou crente e eu não vou fazer. Pecadinhos de estimação que nós ficamos cultivando ele dentro do nosso coração. Essas raposinhas descritas aqui em Cantares 2,15 podem falar dos pecadinhos escondidos, daqueles pecados que nós achamos inofensivos. Mas eu quero que você me ouça com atenção, porque eu tenho uma palavra aqui para a tua vida. Todos nós devemos entender que as quedas que aconteceram a todos os seres humanos nunca foi coisa grande, sempre foi coisinha assim, mediana. Ou você conhece alguém que acordou e diz, eu odeio o meu marido, eu não quero mais viver com ele? Não. Você pode ter certeza que vai chegar no nível de divórcio. Esse cabra deu problema, tratou a mulher mal, foi batendo ali no coração, foi batendo, a mulher não aguentou mais. Pecadinhos podem destruir a nossa vida. Eu quero que vocês saibam que o meu ministério, eu sendo novo, posso ser uma pessoa muito bem sucedida. Pode ser que daqui a muitos anos você vai me ver jubilando, nem estaremos aqui, mas eu quero que você entenda que se um dia eu cair na minha vida, não é porque naquele dia eu cometi algo sério, não. É porque eu nutri um pecado no meu coração e não tratei quando deveria ser tratado. E animal de estimação e pecado de estimação, quando você vai alimentando ele, vai crescendo. Ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo, ele vai dominando a sua vida. E quando vai ver, você não tem mais controle. Você perde a rédea. Você passou a mão na cabeça de um pecado que não era para passar. Você deveria ter pisado nele, você deveria ter confessado ele, mas você não fez isso. Agora eu quero aqui trabalhar outro texto com você. Vamos lá, Tiago capítulo de número 1, verso 14 e 15. Olha só, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim, olha só, lê comigo ali, Tiago 1, 14 e 15, olha só. Diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Vamos entender o texto. Tiago está dizendo assim, olha, como que nasce o pecado? Ele é igual um relacionamento. Quem é o marido no relacionamento do pecado? É eu, a pessoa. Quem é a mulher? É a concupiscência. Aí, eu, ao invés de dobrar minha atenção para que o pecado não me domine, eu sou enganado pela concupiscência da minha carne, meus desejos carnais. E eu toco no que eu não deveria, vejo o que eu não deveria, alimento o que eu não deveria. Agora, olha o que diz o versículo 15, olha só. Depois a concupiscência concebido enganou você, ludibriou você, a sua própria concupiscência, seu próprio desejo, ele tomou você. Aí a Bíblia diz que vai nascer o filho. Quem é o filho? O pecado. Quem é o neto? A morte. Está escrito aqui, depois da vida da concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Você fica namorando, está grávida do pecado, está grávida. O bichão grandão, barrigudo, está grávida do pecado, cheio de pecado. Fica namorando, fica alimentando a sua carne.
carne, ele não vigia e fica cultivando o pecado no seu coração. Quando a concupiscência domina ele, a Bíblia diz que nasce o pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Como que isso tudo aconteceu? Quando você falhou e não teve a capacidade de se arrepender do seu pecado. Quando você não ouviu a voz de Deus e você então achou que o seu pecado era um pecado sem significância. Quem nunca fez isso? Isso é bobeira, vamos passar, vamos evoluir na vida. Só que eu quero trabalhar hoje com vocês, irmãos, uma coisa séria demais. Hoje, se você conseguir entender essa mensagem, eu não vou ser pentecostal, eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui consciente que isso vai te livrar de muitos males. Vamos lá agora, a 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 1. 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 1, olha só. Olha o que um pecado não tratado faz, olha só. E aconteceu que depois disso, que tendo Abisalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, grave esse nome. Aminon era filho de Davi e Abisalão também era. Abisalão tinha uma irmã muito formosa, e filho de Davi amou, Aminon amou ela. Agora verso 2. E angustiou-se Aminon até a morte. Esse homem, ele se apaixonou pela sua irmã, e o texto diz que ele adoece, o pecado abraça o seu coração. O texto diz, por Tamar sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. A Bíblia diz que esse homem, ele tem um amigo, está no verso 3, bota aí o 3, não tem como ler tudo não, Jonadab, um amigo do inferno, um amigo do capeta. Esse homem, Aminon diz, Jonadab, eu tenho que te confessar uma coisa, estou apaixonado pela minha irmã. Aí ele diz assim, eu tenho um conselho para você. Você vai se deitar na sua cama, e aí você vai dizer que está passando mal, finge que está doente e manda chamar sua irmã. Agora vamos no verso 7 lá, verso 7, verso número 7. Mandou então Davi, porque Aminon pediu ao seu pai que fosse enviado a Tamar. Davi mandou Tamar dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Verso número 8. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou uma massa e a amassou, e fez bolo diante de seus olhos, e cozeu os bolos. A sua irmã, pode deixar o verso fora, a sua irmã, ela fez bolos, possa pular para o norte, ela fez bolos, trouxe para o seu irmão. E a Bíblia fala que ela tomou uma frigideira e tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon, a todos que estavam no quarto, retiram todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Verso 10. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. Ele estava dizendo, eu não quero que você fique aqui no quarto, eu quero que você venha aqui na minha cama, eu quero te pegar na sua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. Versículo de número 11. Chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse, vem, deita comigo, minha irmã. Verso 12. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças essa loucura. Verso 13. Porque aonde iria eu com minha vergonha, e tu serias como os loucos de Israel? Agora pois peço-te que fales ao rei, porque não me negará tu. Agora olha o 14, olha que coisa. Porém ele não quis dar ouvido às suas irmãs, a sua irmã, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Quando isso aqui aconteceu? Do nada ele acordou, eu vou tomar a minha irmã. Não. O coração dele foi tomado por um sentimento pela irmã dele. E o que esse homem deveria ter feito? Tratar o pecado dele. Mas não, ele ficou cultivando, ele ficou passando a mão no pecado dele, ele ficou olhando aos olhos dele como se fosse uma coisa simples. A Bíblia diz que esse homem estava ficando doente pela sua irmã.
Se nós tratássemos os nossos pecados, não teríamos divórcios, irmãos, da igreja. Se nós tratássemos os nossos pecados, não teríamos pessoas caindo em prostituição, em adultério, em pornografia, em bebida, não teríamos. E por que nós temos esse tipo de coisa? Porque tem gente que bate no peito e acha que pode, ele não pode. Porque quando ele deveria confessar o pecado dele, ele nutre o pecado. Quando ele deveria tratar o pecado dele, sabe o que ele faz? Não, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou alguém que canta na igreja. O desejo tomou conta desse homem, e ele não conseguiu segurar o desejo dele. Ele abusou da sua própria irmã. É sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Pecado não se brinca. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, seja aos olhos de todos, ou seja no seu coração. Sabe aonde que o Senhor me falou essa palavra? No monte. Ali, ó, está de prova. Estava orando lá, toda vez que eu vou no monte eu tenho uma palavra. No final tem uma palavra, o Senhor me dá uma palavra, e eu falo. Aí o outro brincou, pastor, eu quero que você pregue 1 hora hoje, hein? Acabamos de orar. Não tem palavra. O Senhor me levou a 1 Coríntios 11, 28, que diz: examina-se a si mesmo. E quando eu examinei o meu coração, chuta o que eu achei: pecado escondido. Irmãos, por dentro eu gritei, eu disse: Deus, obrigado, porque esse pecado poderia me levar à morte espiritual. Esse pecado pode destruir a igreja. O meu pecado pode destruir uma leva, uma geração. Eu saí daquele dia do monte triste, mas maravilhado. Encontrei o meu pecado, tratei o meu pecado. Voltamos ao monte na outra quarta-feira, pela campanha. Aí eu contei o testemunho. E eu falei: irmãos, na quarta-feira passada eu estava orando, o outro brincou e tal, e o Senhor naquela noite não tinha mensagem para vocês, a mensagem era para mim, e hoje eu estou aqui de novo falando, reproduzindo isso para vocês. Meu filho, julguem a vida de vocês, analisem, porque eu analisei a minha e eu caí na malha fina de Deus. Eu poderia pregar qualquer coisa para vocês, não tenho dificuldade, qualquer coisa. Mas o meu compromisso é com Deus e com a sua alma. Não podemos brincar com o pecado. Você lembra de Sansão? Você lembra de Sansão? Sansão era um nazireu, um homem que Deus chamou, um homem que o Senhor guardou. Aí ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. E quando eu falo de pecado, não é só pecado de infidelidade, é brincar com coisa séria, inveja, cobiça, orgulho. Esse tipo de pecado que está dentro do nosso coração. Mas como não é comigo, você não olha. Como não é comigo, para você está tudo bem. Você bota uma venda, você não consegue olhar o seu pecado. Sansão da Bíblia diz assim: me conta o seu segredo. Aí ele: é isso. Aí não é. Me conta o seu segredo. Não é. Me conta o seu segredo. Você não me ama de verdade. Até que Sansão abriu o seu segredo para Dalila. Sabe o que aconteceu? Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse-lhe ela: vamos lá, me acompanha aí, Vanessa. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Presta atenção que eu vou finalizar daqui a pouco. Por que isso aconteceu com Sansão? Brincou com o pecado. Se você brincar com o pecado, você vai se queimar, porque o pecado é fogo. A Bíblia fala que Davi, eu sei que eu vou gastar um tempo maior, mas eu preciso ler esse texto com vocês. Vamos lá.
2 Samuel capítulo de número 11, por favor, presta atenção, palavra, vamos lá. 2 Samuel 11, me acompanha aí, para a gente adiantar. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no terraço em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E sucedeu a hora da tarde que Davi se levantou ao seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Olha só, Davi vê e depois ele pergunta. Sabe o que é isso? É você brincando com fogo. Isso serve para homem e serve para mulher. Tem gente que é orgulhoso, ele não tem problema com o pecado de infidelidade, mas é orgulhoso, não abre mão, passa a mão no seu próprio pecado. Agora vamos voltar, 1 Coríntios 11, vamos lá, 1 Coríntios 11, olha só. Examine-se o homem a si mesmo, verso 32, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Agora olha só, duas coisas eu aprendo nesse mês. Primeiro, eu sou réu, examine-se o homem a si mesmo. Segunda coisa, é a única vez na Bíblia que eu vejo isso, eu também sou o juiz da minha vida. Hoje você tem uma sentença na sua mão, leia a sua sentença aí. Essa é as acusações que pesam sobre você. Mas eu tenho uma boa notícia, eu não vou acusar você, eu não vou julgar a sua vida. Está aqui a sua sentença e está aqui o seu martelo. Pode julgar a sua vida da maneira que você achar correto. Você não vai ver isso na Bíblia, mas em lugar nenhum. O momento em que o homem é o réu e o homem é o juiz. Deus estava dizendo, vocês têm que analisar a vida de vocês, e vocês mesmos têm que julgar vocês, se o que vocês estão fazendo é certo ou é errado. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você fosse julgar você hoje, qual seria a sua sentença? Você diria, não pastor, eu estou limpo, ficha limpa, comigo não tem problema. Você seria um fariseu que não tem coragem nem mesmo de reconhecer suas próprias falhas? Você teria coragem de me emprestar um pouco da sua mente, do que você pensa? Eu vou jogar aqui no telão só um pouquinho para a gente ver. Você tem coragem de me emprestar os sentimentos do seu coração e eu vou colocar aqui para reproduzir? Você tem coragem? Eu acredito que você não tem. E se você não tem essa coragem, só significa uma coisa: que tem coisa que tem que tratar na sua vida. Tem coisa que você deve julgar a si mesmo. Vamos voltar a Provérbios 28, 13. Olha o que diz Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aos que confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, hoje, nessa noite, é uma noite de nós vasculharmos a nossa vida, é uma noite de nós analisarmos a nós mesmos, porque Deus requer arrependimento. O Senhor, Ele quer que você volte à sua programação, que Ele gosta e que Ele quer que alguém sem culpa na consciência, que alguém sem culpa no coração. Quantos de nós, irmãos, com a maior cara lavada, bota a mão no pão e no cálice indevidamente? A Bíblia diz que é por causa disso que alguns de nós estão dormindo e muitos de nós já morreram, porque nós colocamos a mão no pão e a mão no cálice indevidamente. Gente dentro da igreja invejosa, mas a inveja não tem como descobrir que é inveja, não tem como tratar seu pecado. Gente na igreja que cobiça,
Mas é cobiça, for o íntimo, não consigo julgar seu pecado. Gente na igreja que odeia, os olhos quase pulam para fora, de ódio do irmão, mas botando a mão na ceia. É coisa interna, não tem como julgar o seu pecado. Porque se você arregaça as mangas da camisa e dá um soco em um, você vai entrar em disciplina igual gente grande. Mas como é problema interno, eu não posso tratar. Nós precisamos nos arrepender. Eu tenho 2 exemplos de arrependimento para você e eu finalizo. Eu quero tratar com vocês aqui sobre 2 homens, Saul e Davi. 2 monarcas, 2 reis e 2 grandes homens escolhidos pelo Senhor, mas com destinos totalmente diferentes. A Bíblia fala que quando Deus escolheu Saul, porque o povo pediu rei, mas foi o Senhor que disse: é Saul. Quando Saul recebe uma palavra de Deus através do profeta Samuel, Deus disse o quê? Vai aos amalequitas e destrua os amalequitas e não poupe nada. Mate criança, mate animais, mate todos que você encontrar pela frente. A Bíblia diz que vai Saul com seu exército e começa a matança. Mata criança, mata idoso, mata adolescente. Quando chega no rei, ei, não poupa o rei, deixa o rei Agag quieto. O rei é gente boa, deixa ele quietinho aí, porque ele já pediu perdão. Aí o outro estava matando vaca, não, segura umas vacas aí também. Essas ovelhas aí, traz para mim. Então traz as ovelhas, traz as vacas e traz o rei também. Saul estava lá quietinho. Qual foi a ordem de Deus? Mata tudo. O que Saul fez? Segurou o rei, segurou a ovelha e segurou a vaca. A Bíblia diz que Deus tirou o sono do profeta Samuel. E Samuel se preparou a noite toda para encontrar com Saul. Quando ele encontrou Saul, ele disse, quando ele vai encontrando Saul, disse: olha, Samuel, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Samuel disse assim: que bramido de vaca é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de boi, de ovelhas é esse que eu estou ouvindo aqui? Então, Samuel, o que acontece? Deus mandou matar, né? Pois é, mas o rei na hora pediu perdão. E essas vacas aí? Pois é, eu tenho um presente para Deus. Eu vou sacrificar uma coisa grande para Deus. Samuel olhou para Saul e disse: meu filho, nas minhas palavras, meu filho, você está achando que Deus se agrada mais de sacrifício do que obediência? Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus não está querendo sacrifício, Ele quer obediência. O profeta disse para Saul: olha a vida de alguém que não se arrepende. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 15 verso 24, Vanessa, esse eu quero que você leia comigo, 24 e 25. Olha só. Então disse Saul a Samuel: olha que camarada, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi. Quem que ele temeu? Ao povo, e dei ouvidos à sua voz. Olha o que esse homem faz no verso 25: agora pois rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Remorso. E remorso não é arrependimento. Sabe o que Saul está fazendo? Ele desobedeceu ao Senhor, mas o rei não podia tomar a função de profeta. Só Jesus Cristo tem esses 3 em apenas um. Ele não poderia sacrificar com o povo. Sabe o que ele faz? Ele fala: ô Samuel, eu pequei ao Senhor, mas aqui, quebra meu galho aí, volta comigo lá, sacrifica com o povo lá, o povo saber que Deus é comigo ainda. Sabe o que estava acontecendo com Saul? Ele sabia que Deus tiraria ele do trono e por isso ele estava preocupado. Ele não estava preocupado que ele pecou, que ele desobedeceu a Deus. Ele estava preocupado em perder a cadeira acolchoada dele. E Samuel olhou para ele e disse: olha só, não tem mais volta, Deus vai tirar o seu reino, não quero mais saber de você. Saul grudou nas roupas dele. Quando ele gruda, Samuel vai, rasga. Ele disse: assim rasgou o teu reino, Deus vai tirar ele de você. Tem muita gente igual Saul. Ele não está preocupado que ele vai perder o casamento dele. Ele não quer nem saber do casamento dele.
Ele está preocupado com a mulher que sabia cozinhar peixe. Ele está preocupado com a mulher que dava tudo na mão dele. Tem gente que tem a cara lavada. Choro não é sinônimo de arrependimento. Levantar as mãos não é sinônimo de arrependimento. Você está arrependido porque a polícia bateu na tua porta, porque você pegou algo de alguém, porque comprou algo ilegal. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Você não quer ir para a cadeia, mas você não está dizendo: Deus, eu pequei contra ti. Você não está dizendo isso. O cara vem e chora e vai embora. Se morrer, vai para o inferno. E chorou. O verdadeiro arrependimento, ele não é como Saul. Porque Saul estava preocupado, meu irmão. Tem gente que ele só se arrepende de ter feito o que ele fez porque ele perdeu algo que ele tinha. E isso não é arrependimento. Se você sair daqui nessa noite pensando: poxa, eu poderia ter isso, eu poderia ter aquilo, mas eu pequei, infelizmente, isso não é arrependimento. Esse homem, ele mostra que o que ele queria era o trono. Vamos caminhar para o final, né? Temos que celebrar a Santa Ceia. A Bíblia diz que Deus também escolheu um rei chamado Davi. Deus tomou o trono de Saul. Presta atenção que eu vou finalizar 10 minutos. E agora ele está passando um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era um homem reto. Aí a palavra do Senhor diz que o último rei de Israel era o quê? Rebelde, desobediente. Tá bom, rebelde, desobediente. Se levanta um outro rei. Como que é o nome do rei, igreja? Fala: Davi. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo rei de Israel, Davi. Aí Davi se levanta. A Bíblia diz, como nós lemos, Davi estava no terraço da sua casa, viu uma mulher, pegou um papel, uma caneta: eu vou botar o marido dela na frente da batalha. Quando os inimigos vinham, eu vou tirar esse daqui, vou colocar esse aqui. O marido dela vai morrer, e então eu vou poder realizar o meu pecado do jeito que eu quero. Davi se deita com essa mulher, adultera. Davi coloca o marido dela na frente da batalha, o marido dela morre. Ele então casa com ela, chamada Batseba, e ele está vivendo a vida dele normal. Porque enquanto o camarada não bater de frente com o profeta e dizer: assim diz o Senhor, ele na maior cara lavada vai pregando, vai cantando, vai bagunçando tudo, ninguém falou nada mesmo. Mas Deus tem profeta. Davi estava lá quietinho, de repente vem quem agora? Natan. Ô Davi, eu tenho uma história para te contar. Rapaz, eu gosto de história, já contei essa aqui. Aí ele disse: olha, tinha um homem que tinha muita coisa, muito dinheiro, muita propriedade, muitos bens, e tinha outro que não tinha nada. Na verdade ele tinha uma cordeirinha, e essa cordeirinha comia com ele, dormia com ele, era como filha. Davi se acredita que aquele homem rico recebeu um viajante, ao invés de pegar o que ele tinha de muito, ele foi lá na casa daquele homem, pegou a cordeirinha que ele tinha como filha e matou ela para o viajante. Davi disse: esse homem deve morrer. Natan olhou para ele e disse: você é esse homem, Davi. Agora olha o que diz em 2 Samuel 12:13. Olha as palavras de Davi. Davi disse assim, ó: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. Olha a diferença desses dois reis. Um disse: eu temi o povo, ele queria cadeira. O outro pecou e estava dizendo: eu pequei contra o Senhor. Irmão, vou falar uma coisa aqui sem medo de errar. Se tivesse Saul aqui hoje, se tivesse Davi, Saul ia assumir hoje o microfone para pregar no domingo de Santa Ceia. E Davi, pastor, no mínimo 6 meses de disciplina, no mínimo. Deus não olha como vê o homem. Deus não olha como vê o homem. Quando Davi peca, ele escreve o Salmo de número 51. Olha o que esse homem diz. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Saul pegou e disse: vou perder a cadeira. Davi pegou e disse: meu Deus, eu pequei contra o Senhor, e a cadeira, Davi, não quero saber de cadeira. Deus não retira de mim o teu Santo Espírito. Meu Senhor, cria um coração novo em mim. Uma vez eu cheguei, subi, sentei na sala de jovens. Estava chegando na igreja em 2017. Quem é que foi dar aula? A Mauricéia. A Mauricéia falou na sala de jovens: tem gente que só não peca por falta de oportunidade. Ela vai lembrar, está gravado. Tem gente que só não peca por conta de oportunidade. Tem gente que só não cai porque ele ocupa um cargo na igreja, porque prega, porque canta, porque rege, porque faz isso, porque faz aquilo, porque se ele não tivesse nada, ele é infiel ao Senhor. Esse homem está sentado no trono, ele peca contra Deus, e ele abre o seu coração e diz assim: Senhor, no verso 4, 51, verso 4 de Salmo: contra ti, somente pequei. Quando você peca, você não está pecando apenas contra o seu próprio corpo, você está pecando contra a igreja, você está pecando contra Deus. Você nunca sentiu angústia na sua casa de ser um pecador? Nunca você dobrou os seus joelhos na sua sala, no seu quarto, e disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você nunca teve essa crise, você nunca teve essa sensação em você. Talvez você não seja um nascido de novo, talvez você não seja um regenerado, porque o regenerado sabe que os olhos dele são maus, o regenerado sabe que o coração dele é mau, o regenerado sabe que ele peca contra Deus sempre, mas ele levanta os seus olhos aos céus e diz: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não afasta de mim a tua presença e não tira o teu Espírito Santo, Senhor. Ele vive com essa frase na sua cabeça. Será que você hoje pode mesmo tocar neste pão e nesse cálice sem pedir perdão? Será que esse coração seu é tão bom quando você pensa? Será que eu estou falando aqui com a quarta pessoa da Trindade? Não sei. Meu filho, você é pecador, você não merece, você não é justo, você não é digno. Só mesmo com o seu arrependimento, só mesmo com a sua humilhação. Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões não prospera. Eu não concordo com essa palavra, eu não gosto dessa palavra. O texto diz: você não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, Deus se levanta do trono e dá para ele a misericórdia. Agora, vou até fechar para você não achar que é brincadeira. Salmo 139, versículos de número 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista está dizendo: Senhor, eu já tentei fazer uma análise da minha vida. E eu confesso que às vezes a rede é muito grossa, tem uns buracos assim, e passa, os pecadinhos passam. E ele vai dizer: você sonda me conhece e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho. Sabe o que o salmista está dizendo? Segura na minha mão. Eu sei que os meus próprios passos me levam ao buraco, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor examina todas as coisas. Aí ele vai dizer: olha, e se você achar algum caminho mau, por favor, segura da minha mão e me tira desse buraco. Segura na minha mão e não deixa eu continuar nesse erro. Segura na minha mão e não deixa eu continuar pecando contra o Senhor, contra a igreja. Não deixa, Senhor, eu não estou aguentando. Então segura, me guia o Senhor por esse caminho.
irmãos, hoje o martelo está na sua mão. E você vai decretar a sentença agora. Eu estou diante do juiz e eu estou diante do réu. Eu já fui em várias audiências, eu nunca vi uma coisa dessa. Imagina um juiz lendo a sua própria acusação e ele com o martelo na mão. Eu sou acusado disso tudo, mas sabe uma coisa? Inocentado. Mas hoje eu estou diante de uma audiência e você é o seu próprio juiz e você é o seu próprio réu. Feche os seus olhos, do jeito que você está. Curve a sua cabeça se você puder. Meu filho, talvez você nem seja membro aqui. Minha filha, talvez realmente você não é digna de nada disso. Mas é a palavra do Senhor que diz, não é eu. Aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Talvez você está hoje no seu banco e está dizendo, pastor, depois desse culto podemos ter um gabinete? Não podemos ter um gabinete. Hoje você está no gabinete de Deus. Hoje você está diante do justo juiz. E hoje você tem a oportunidade de dizer, Deus, eu pequei. Senhor, eu transgredi o teu mandamento. O Senhor mandou eu para ir um lado e eu fui para o outro. Eu sou rebelde, eu sou cabeça dura. Eu já tentei da minha maneira e eu não consigo, Senhor. A palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. E eu tenho uma boa notícia para você. A misericórdia aqui hoje, a perdão de Deus aqui hoje. Hoje a boa notícia é que você não precisa ir para a tua casa com esse fardo pesado. A boa notícia é que existe um Cordeiro de Deus e ele tira o pecado do mundo e ele veio para sarar as suas feridas. A boa notícia é que ele quer derramar o bálsamo sobre você. A boa notícia é que tem uma cruz aqui e deixe nos pés dela tudo aquilo que não pertence a você. E peça perdão a Deus pelos seus pecados. Chore pelos seus pecados. Diga, Deus, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Mas hoje eu estava examinando a minha vida. Hoje eu examinei a minha vida e eu achei pecado. Eu caí na minha própria malha fina. Mas eu estou reconhecendo, Senhor. Ore comigo. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Com seus olhos fechados, essa vai ser a nossa oração. Todos vocês, essa vai ser a nossa oração. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Olha comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Olha comigo, vai. É a sua oração. Necessito, você sabe disso. Porque tudo, Senhor, Meu Deus. necessita mais de ti. Renova-me, Senhor
divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz: vai em paz em nome do Senhor Jesus. Graças e paz, povo de Deus. Tudo encerrado. Espero que tenha gostado. Glória! Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!